Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. HGLG11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário de galpões logísticos. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a R$ 149,55. É um fundo que entregou de dividendos nos últimos 12 meses 8,84%. Ele está sendo negociado atualmente a um PVP de 0,92. Isso significa que ele está 8% mais barato do que ele vale. É muito comum que esse fundo seja negociado com ágio. Então, nesse momento, a conseguir comprar esse fundo com desconto pode ser uma oportunidade que não seja vista tão cedo depois. Atualmente o fundo negocia com uma liquidez gigantesca. Essa liquidez aí é comparada até com algumas ações da nossa bolsa, né? Negociando uma média de 7,5 milhões por dia. E ele vem de uma variação negativa de menos 0,7 nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Em breve, esse período lá de março e abril de 2020, quando ocorreu a pandemia, a gente vai perder esse histórico aqui no site, porque ele puxa os últimos 5 anos. Então, lá nos idos de 2019/2020, final de 2019 e 2020, estava havendo muita euforia no mercado. Esse fundo, por exemplo, chegou a ser negociado ali, ó, a 180, 190, quase R$200. E aí veio a pandemia, março de 2020 houve uma queda gigantesca aí na bolsa, e as cotas desse fundo foram jogadas para incríveis R$130. Teoricamente, né, rapidamente o fundo se recupera, volta ao seu patamar mais ou menos de R$160, 180, quase R$200, mas aí ele começa a regredir. Então, durante o final de 2020 para a virada de 2021, as cotas ali caem para 180, começam lá no final de 2021 a bater ali próximo de 160. Durante o ano de 2022, ela ficou oscilando ali entre 160 e R$175 mais ou menos. Isso ocorreu alta queda durante o período eleitoral, ele subiu novamente. Depois ocorre o arrefecimento das cotas, ficando orbitando mais ou menos R$160. E aí houve uma entre aspas, né, uma boa recuperação dos fundos imobiliários. Ele teve uma boa apreciação ali no final de dezembro até mais ou menos o meio do ano de 2024. Depois, desde o meio do ano de 2024 para cá, houve um novo arrefecimento nas cotações. Então, a cotação do fundo estava na casa de 170, recua para novamente 160, e aí do meio do ano para frente, até o final do ano, ocorre essa queda gigantesca nas cotações. Então o fundo sai de 160, durante dezembro ali, né, as cotações do fundo quase que beliscaram R$140, e atualmente ele está nesse patamar aí de mais ou menos R$150, 149 aí que a gente viu. Descendo aqui mais abaixo, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o seu nome, o seu CNPJ. Esse é um fundo para investidor em geral, mandato renda. Ele é setor logístico, fundo de tijolo, ele é por prazo indeterminado e ele é um fundo de gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro no relatório gerencial, mas já antecipo que é essa taxa aqui de 0,6 mesmo. E vacâncias nós vamos deixar para ver lá dentro no relatório gerencial. É um fundo que conta ali com quase 500 mil cotistas, 492 atualmente, e mais de 33 milhões de cotas emitidas. Ele vale atualmente R$163 e ele tem um valor de mercado de 5 bilhões 510 milhões. O último dividendo entregue anunciado pelo fundo foi ali de R$1,10. Continuando aqui no nosso site, a gente vê agora algumas informações a respeito do dividend yield médio do fundo. Então o fundo, desde 2021 para cá, ele vem entregando mais ou menos 0,65, 0,7 de dividend yield. Sendo que em momentos de normalidade, o normal é esse fundo entregar no máximo 0,5. Isso de dividend yield, né? Agora, quando o fundo faz vendas de ativos, através dos não recorrentes, ó, chegou a entregar quase 1,5, 1,20, 1,10, 2%. Então são dividendos bem astronômicos. O que, quando coloca na média, acaba elevando o dividend yield médio do fundo aí. Nominalmente dizendo, o fundo assentou-se nesse patamar de R$1,10. Parte desse valor não era recorrente e ele estava conseguindo entregar parte dessa quantia de R$1,10 em razão das vendas com lucro. Contudo, vocês vão ver lá dentro do relatório gerencial que o fundo já está começando a ficar bem próximo desse patamar de R$1,10 e que durante o ano de 2025
caso ele consiga repassar os aumentos de aluguel, aí esse patamar de 1,10 já vai ser, teoricamente, assim, o patamar mínimo de entrega do fundo. Então, ou seja, se ele conseguir fazer esses extraordinários, pode ser que o patamar de entrega do fundo suba para 1,20, 1,25, porque se 1,10 é recorrente, ele pode começar a distribuir um pouquinho mais, né? Através dessas questões extraordinárias. Então, no dia 30 de dezembro, o fundo pagou ali, no dia 15 de janeiro, essa quantia de R$ 1,10. Esse vídeo está sendo gravado ainda em janeiro, só que ele vai ao ar só lá já em fevereiro. Então, quando ele tiver ido ao ar em fevereiro, no último dia de janeiro, ele já vai ter anunciado o próximo dividendo para ser pago lá em fevereiro. Eu acredito que o fundo tem tudo para manter esses R$ 1,10 de distribuição. Aguardemos o anúncio, né, para ver se realmente isso vai ser mantido. Continuando aqui, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. Então, aqui no site, ele mostra a rentabilidade deixando a desejar, né, nos últimos 5 anos. E realmente, a maioria dos fundos imobiliários vem enfrentando uma certa dificuldade nos últimos 5 anos porque está em uma queda bem grande, né? Contudo, eu vou deixar para ver esse gráfico lá dentro do relatório gerencial, porque lá eles trazem um gráfico desde 2011. Então, no longo prazo, vocês vão ver que o longo prazo supera todas essas crises aí. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito aí desse ativo, né? Eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao nosso canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, considere se tornar membro aqui do nosso canal. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, irrisório e acessível. Tornando-se membro aqui do nosso canal, além de nos ajudar imensamente, você ainda tem vários benefícios. Você tem acesso antecipado a vídeos, reforçando que esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede vídeo, além de inúmeros outros benefícios. Nós contamos também com a nossa planilha de controle financeiro. É um ótimo produto com muitas funcionalidades. Adquirindo a planilha, além de você ter um ótimo produto, ele vai te ajudar também na sua declaração de imposto de renda. Além de você adquirindo esse produto, que é barato e acessível, né? Você também apoia o nosso canal financeiramente. Desde já, muito, muito obrigado. Nós contamos, por fim, com os nossos e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos fiagros. São ótimos e-books, baratos, acessíveis, é um ótimo produto e na compra desses e-books é uma forma de apoiar o canal financeiramente. Desde já, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer imensamente aí os últimos membros do canal. Saibam vocês, membros, que vocês literalmente carregam o canal nas costas. Obrigado de coração, todos vocês que apoiam, que renovam o clube de membros aí. Então, Leonardo, Anderson renovaram o clube de membros aí recentemente. E o Edson, que além de renovar o clube de membros, ainda renovou no nível Gold. Muito obrigado de coração. Novamente, vocês, membros, carregam o canal nas costas. Se você estiver precisando de uma ajuda para consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda uma mensagem no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Aqui nós chegamos ao relatório gerencial, o relatório é bem recente, saiu aí há poucos dias da data de gravação desse vídeo. Aqui na data de fechamento do relatório, a cotação estava 156 e a gente viu que atualmente ele está bem abaixo disso, né? O fundo, na época de fechamento do relatório, valia ali 5,3 bilhões. Depois vocês vão ver que ele fez uma avaliação positiva e subiu para 5,5 bilhões. É um fundo com quase 500 mil cotistas. Todas essas informações a gente já tinha visto anteriormente. E aqui a gente vê a alavancagem do fundo. Esse fundo tem dívidas, tem uma alavancagem de 11,6%. Contudo, a alavancagem líquida do fundo é muito baixa. O que é alavancagem líquida, amor? É o quanto o fundo tem aí de caixa, né? Como o fundo tem muito dinheiro em caixa, isso eu nem estou contando fundos imobiliários e outras situações. Mas como ele tem muito recurso em caixa, você pode abater dessa alavancagem aqui. Isso significa duas coisas. Ou ele tem dinheiro para pagar no curto e médio prazo, ou, em último caso, né, se ele quiser fazer liquidez aí com os fundos imobiliários, ele tem dinheiro para pagar até no longo prazo. Aqui ele fala alguns comentários, eu vou pular uma boa parte disso, mas vou trazer isso aqui para vocês, que é uma parte importante, ó. No mês de dezembro, o fundo apurou uma receita de 32 milhões, que daria ali 96 por cota, levou um resultado de apenas 25 milhões, que dá 75 centavos por cota. Amor, você diz que 1,10 é o recorrente do fundo, mas esse mês ele só teve esse valor aí. Mas saiba o seguinte, a cada 3 meses o fundo recebe um valor muito alto lá da Volkswagen. E aí, esse valor, quando você divide por 3 meses, aí na média, ele dá um valor muito alto, tá? E esse mês aqui foi um mês com situações atípicas.
Mas a própria gestão, né, informou que acredita que esse ano de 2025 ele vai conseguir manter esse patamar. Aqui ele fala um pouco sobre os outros cenários, né? E ele mostra o que ocorreu de um ano para outro. No ano passado, como o fundo fez algumas distribuições excepcionais, a média de distribuição foi de 1,10, enquanto esse ano 2024 foi de 1,13, né? Esse ano 2024 foi de 1,10. Então ele teve uma queda na média das suas distribuições. O resultado recorrente médio do fundo no ano 2023 foi de 1,1 e desse ano 2024, médio foi de R$ 1,06. Então, para esse ano de 2025, estima-se que ele consiga chegar no recorrente aí de 1,10. O número de cotistas teve um bom crescimento, né? Mais de 10% de crescimento. A vacância reduziu de 8% para 6,4%. E a área bruta locável do fundo aumentou, né? Porque o fundo conseguiu umas captações aí. Aqui eles mostram as retrospectivas de 2024, o que eles tinham como objetivo. Eu vou pular toda essa parte, mas eu sugiro que você pause o vídeo e dê uma olhada com atenção nesses itens aí. Aqui ele vai manter, são 5 pilares que eles falam, né? 1, pilar 2, 3, 4, 5. E aí o plano expectativas para 2025. Então eles querem manter esses pilares lá que eles tinham como objetivo, tá? De novo, eu não vou ler, né? Mas sugiro que vocês pausem o vídeo e dêem uma olhada com atenção. Então aqui eles falam que dos pilares, né? O ano novo já começou com os dois principais focos, ó. A completa alocação de imóveis, a entrega de um novo build-to-suit aí destinado ao Mercado Livre. Aqui ele fala sobre a reavaliação dos ativos, ó. Eles teve uma reavaliação positiva em 4,81%. Aqui ele mostra uma tabela aqui embaixo, ó. Apenas um imóvel foi reavaliado negativamente. A maioria dos imóveis foi bem positivo. Um destaque, né, para o imóvel aí, ó, de HGLG Blumenau, que ano passado era de 107 milhões, né? E que no ano de 2024 saltou para 148 milhões. Teve uma reavaliação positiva aí de 38%. Que ele fala as reavaliações mais relevantes no total. Aqui ele fala sobre o plano comercial de locações, o que tem previsto aí de locações, o que já está alocado e o que está previsto, e também de reduções e devoluções, o que está previsto ser devolvido também. Há questões técnicas aqui de reformas e tal, que o fundo vem fazendo, reformas e desenvolvimento de ativos, né, de galpões. Aqui a gente chega na receita do fundo. Em dezembro o fundo teve uma receita maior de locação, contudo, ele não teve esse não recorrente lá de novembro, ó, de 22 milhões. Ó. Então, rendimentos imobiliários foi bem menor aqui em dezembro. No total geral, ele receitou 49 milhões, ao passo que dezembro reduziu para 32. Só que as distribuições do fundo, ó, são 37 milhões. Ó. Então, em novembro, o fundo teve uma receita líquida de 41 milhões. Ele distribuiu menos do que as suas capacidades. Ao passo que em dezembro ele teve uma receita líquida de 25 milhões e distribuiu 37. Aqui eu vou calcular, como eu sempre calculo, só que eu vou calcular pelo acumulado dos últimos 12 meses. Então a gente vai ver na prática o que as despesas aqui, ó. Tem alavancagem, tem despesas com vacância de imóveis, né? E aí despesas operacionais. Então a gente vai ver na prática o que os 40 milhões que o fundo receitou o ano inteiro representam frente aos 540 milhões que foi o total que ele teve de receitas, né? Então 40 milhões, 374 mil, que eu vou arredondar para 375. Esse valor aqui vezes 100 são as despesas. Dividido por 540 milhões, 885 mil. Então as taxas do fundo estão na casa de 7,46%. Eu acho uma taxa bem interessante nesse sentido aí. Mais abaixo aqui a gente vê sobre a composição do resultado. Então é o seguinte, eu fiz uns cálculos aqui, eu não vou fazer para vocês, mas esses três valores aqui, ó, se o fundo começar a receber, isso aqui dá mais ou menos uns 20 centavos extras. Então se ele reduzir a vacância, eu vou pôr um pelo outro aqui, 7 centavos, tá? Se ele reduzir a vacância, pode trazer mais 7 centavos de resultado. Quando acabar as carências e descontos, pode trazer mais quase 7 centavos por resultado. E quando aqui, ó, antecipações, atrasos, multas, juros, quando ele receber esses atrasados aí, isso também pode gerar mais quase 7 centavos para o fundo. Então aqui ele mostra que ele tem uma receita potencial de 40 milhões, sendo que ele está distribuindo aí 37. Isso aqui pode trazer um bom resultado a mais para o fundo aí, caso ele consiga amenizar esses resultados aí. Outro ponto interessante a se observar é isso aqui, ó, as reservas do fundo. Então o fundo que chegou a ter 62 centavos de reserva, quase zerou suas reservas lá em fevereiro de 2024. Pior ainda, em março caiu para 13 centavos, abril caiu para 9 centavos. E aí durante o ano ele foi conseguindo melhorar as reservas do fundo. Lá em outubro ele aumentou as reservas ali para 93 centavos.
Novembro aumentou para R$ 1,05. E agora, em dezembro, né, que ele precisou usar ali, ele usou um valor alto, usou 35 centavos da reserva. Mas, acredito eu, né, que ele consiga manter mais ou menos essa reserva aqui, nos 60, 50 centavos aí. Acho que ele consegue manter isso aqui com certa tranquilidade. Aqui mais abaixo que a gente vê a rentabilidade do fundo, que eu falei para vocês, né. Se for olhar no longuíssimo prazo, o fundo teve uma rentabilidade líquida de 520%. Enquanto o CDI bruto foi de 244%. Aqui incide ainda 15% de imposto de renda. Então, ó, 244% incidindo os 15% de desconto, significa que a pessoa recebeu líquido 207. Então, no longo prazo, não tem como comparar renda fixa com renda variável. A tendência é que bons ativos de renda variável consigam superar com folga os ativos de renda fixa. Não tem outra. E outra coisa, tudo depende, né? Não é normal que uma Selic fique durante muito tempo aí nesse patamar tão elevado. Com o passar do tempo é normal que haja oscilações, quedas, né? Então, no longo prazo, a tendência é que a renda variável supere e, poxa, mais do que o dobro nesse período aí de rentabilidade é algo, né, que a se considerar. O número de cotistas veio numa crescente, né? Interessante também. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse ativo, né? Antes a gente continuar vendo mais lá no relatório gerencial, eu trago aqui para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Então, se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar aí a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí para nós o que você acha a respeito desse ativo. Muitos aí reclamam porque, entre aspas, né, dizem que ele paga mal, mas se você observar que é um fundo que valia 100 e hoje vale 160, então o fundo teve apreciação do seu patrimônio, um fundo que entrega um bom rendimento no longo prazo, né, se a gente considerar. Então eu tenho esse ativo, inclusive eu sou conflitado ao falar do ativo porque eu tenho ele no meu portfólio, tá? Eu considero ser um bom fundo aí, principalmente para o longo prazo. Comenta para nós aí as suas impressões. Você tem esse ativo? Você teria? Você acha que ele é um bom fundo ou você não gosta porque, entre aspas, ele paga, entre aspas, ele paga mal? Eu acho que é um bom fundo e, como eu disse, eu já estou antecipando que eu sou conflitado ao falar do ativo, né? Não cabe a mim dizer se você vai comprar ou não, se é para você ter ou não, se você está vendendo ou não, tudo isso para mim é irrelevante. Mas eu acho que é um ótimo fundo aí para carrego, um fundo muito diversificado. E o que a gente tem observado? Se o fundo continuar com essa reciclagem do seu portfólio, talvez a gente não veja uma apreciação tão grande do patrimônio como em tempos anteriores. Então, se o fundo parar de vender imóveis, ele volta a ter, teoricamente, né, uma apreciação aí do seu patrimônio. Agora, se ele ficar vendendo os imóveis, a tendência é que o patrimônio não continue crescendo como ele está crescendo. Só que ele não cresce o patrimônio, mas ele te entrega isso em forma de dividendos, então, de certa maneira, eu não vejo como sendo algo prejudicial ou ruim, né? E o fato de eu estar falando positivamente a respeito desse fundo, de novo, eu tenho fundo. Então, fique esperto quando você vê alguém falando de ativos aí na internet, né? Então, o meu objetivo é tentar apenas trazer as informações. E aí você faça o seu estudo, faça os seus pensamentos aí, veja se você quer ter o ativo ou não, né? Meu objetivo aqui não é que isso seja indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Isso também não significa que o ativo seja bom ou ruim. Enfim, aqui eu gostaria de reforçar o nosso objetivo de tentar chegar aos 20 mil inscritos. Se inscreva no canal, nos ajude a chegar a essa marca. Todos os nossos canais estão presentes em outras plataformas. Vá nessas plataformas. Siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixa de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe as suas dúvidas lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. E se você estiver precisando de uma ajuda para uma consultoria, mentoria, uma estruturação de carteiras, manda mensagem no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Voltando ao relatório gerencial, aquilo que eu falei para vocês. Ó. O fundo tem uma alavancagem de 847 milhões. E o que ele tem de liquidez? Vai receber no futuro. Pode ser que isso aqui falhe, né? Mais 42 milhões a receber. Mais 6 milhões aí de outros valores. O que ele tem em liquidez imediato? Ó, renda fixa, 102 milhões. Um LCI de 129 milhões. CRIs, ele tem 124 milhões. E tem também FIIs mais 299 milhões. Se a gente considerar essa aqui, ó, dá para ele arcar com a liquidez
no curto e médio prazo. E se a gente considerar também os fundos imobiliários, dá para pensar até no longo prazo para ele arcar com essas despesas, né? Então eu vejo como é bem tranquilo aí a alavancagem do fundo. Aqui ele mostra onde estão os ativos que ele possui, com concentração na região sudeste. Aqui a gente vê os contratos de evolução da vacância do fundo, o aluguel médio na faixa de R$26 o metro quadrado e uma diminuição da vacância do fundo. Já chegou a ser quase 9%, chegou a bater 9,2% lá em março, chegou a cair para 4,2% e teve um aumento na vacância aí recentemente para 6,4%. Vencimento dos contratos. Então, no ano de 2025, vai vencer ali 14% dos contratos, é um número elevado, né? Vamos ver como que a gestão vai se sair. Já tem alguns anúncios de saída, mas também já tem alguns anúncios de renovação, anúncios de locação também. Então, vamos ver como que vai se comportar durante o ano de 2025. Os anos subsequentes aí também tem uns percentuais interessantes de vencimento dos contratos. E a partir de 2028, metade do portfólio do fundo começa a vencer aí. O prazo médio dos contratos aí dos inquilinos é de quase 4 anos e começam a ter bastante revisionais, né? Durante o ano de 2025 ali vai ter 16% de revisionais, 2026 12%, 2027 13% e a partir de 2028 quase 20% de revisionais. Essas revisionais aqui que podem trazer o aluguel para cima, isso pode causar um impacto positivo. Geralmente quando ocorrem as revisionais, né, a maior parte ocorre ali em janeiro, mas ela é bem diluída ali no decurso do ano. Eu acho que esse gráfico aqui, todos os gestões deveriam trazer. Então note, 63% dos inquilinos do fundo é de pulverizado. É bem irrisório o que eles representam. Agora saiba, esse fundo aqui tem um certo risco, porque o Mercado Livre representa 13,7% das receitas do fundo. Então se o Mercado Livre passar assim, não amor, o Mercado Livre é muito sólido, tá, mas se ele passar por problema, pode impactar a receita do fundo. Volkswagen, 11,37%. Então, tem 2 inquilinos aqui que representam muito aí para o fundo. Os demais são percentuais bem irrisórios, né? Então, é um ponto de atenção aí esses 2 inquilinos aqui. Aqui ele mostra sobre a tipicidade dos contratos, os tipos de qualidade dos inquilinos, fala sobre a alavancagem, né? Como é que ela vai reduzindo com o passar do tempo. Aqui seria a linha que o fundo conseguiria pagar apenas com os 5% que ele retém, né, que ele não distribui tudo. Então note que, atualmente, durante esse ano, mais da metade da alavancagem o fundo consegue pagar só com 5% que ele vai retendo ali. Vai começando a ficar mais pesado para os anos subsequentes, né? Isso só vai começando a reduzir de 2032 para frente. Então aqui, como ele tem caixa... O caixa é suficiente para mim, né, tranquilo nesses próximos anos aí. Mas, depois de um certo tempo, caso o fundo não consiga fazer novas captações, pode ser que ele enfrente certa dificuldade aí no pagamento dessa alavancagem. Continuando, ele fala sobre eventos subsequentes, eu vou pular toda essa parte. E aqui ele mostra sobre o desenvolvimento dos ativos, né, de alguns galpões aí que ele está desenvolvendo, construindo. E aqui no final ele mostra um por um dos ativos que ele possui. Quantos por cento ele é dono do imóvel? Ele é dono de 100%. Se está vago ou não, sempre zero vacância. É um padrão duplo A. É 9% do percentual do fundo, né? Então aqui ele mostra um por um os imóveis que ele possui. E aqui a gente vê algumas características do fundo. Aquilo que eu falei para vocês, que hoje o patrimônio do fundo está em 5 bilhões, né? E 500 milhões. A taxa realmente é 0,6, né? A taxa de cobrança do fundo. E ele mostra mais alguns glossários, o que significa cada uma das palavras aí, se você quiser estudar para você aprender, né? Aqui tem todos esses informativos a respeito do nome dessas... O que significa esses termos aí. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito da carteira desse ativo, né? São somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui!